Glória a Deus, bênção. Estamos aqui para trazer uma mensagem para o seu coração. Num dos livros mais preciosos da palavra de Deus, um apóstolo que na ilha de Patmos escreveu para os discípulos. E eu quero ler esse trecho que fala sobre os filhos de Deus, né? E um Deus que ama os seus filhos. Sabe de uma coisa? Não sei como que você está passando hoje, como você está. Mas sabe uma coisa bem clara? Deus te ama. Deus não se esquece de você. Deus tem o seu nome gravado na palma da mão dele. Vamos juntos ler esse trecho da palavra de Deus? Lá em 1 João capítulo 3, eu vou começar dos versos anteriores, no capítulo 2, no verso 28. 2 versículos e nós já entramos no capítulo 3, que eu vou ler até o verso 7. Olha o que diz aqui, ó. E agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo que nos afastar dele no dia da sua vinda. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica justiça é nascido de Deus. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Seremos, que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E todo o que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Senhor Deus maravilhoso, Pai, essa é a tua palavra tão poderosa, tão real, tão fiel. Pedimos que de maneira especial o Senhor nos ajude, Pai. Nos ajude, Pai, a permanecer na tua palavra e permanecer ao seu lado. Com tantas dificuldades que hoje há, Senhor, mas que o Senhor nos ajude sempre a voltar para a tua palavra, a estarmos de acordo com a tua palavra, a sabermos, Senhor, que a tua palavra é a verdade e que o Senhor é a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É interessante aqui o que diz a palavra de Deus. Fala de filhos de Deus. Muitas vezes, algumas pessoas têm dificuldade de entender o que é ser filho. Por uma falta de amor, por uma falta de uma presença, de alguém que amparou, que cuidou, que consolou, que limpou as lágrimas, que ajudou a levantar, sabe? Mas uma coisa que nós precisamos entender é que Deus é um pai, e é um pai que não abandona, é um pai que sempre está presente, mas é um pai que busca um relacionamento com o filho. E ele espera sempre uma atitude nossa de comunhão, de diálogo, de conversa, de se abrir e entrar na tua presença. Deus tem prazer em abençoar. Deus tem prazer em responder às orações.
Deus tem prazer em estar ao nosso lado. E a importância desse processo, sabe? Aqui ele começa falando, filhinhos, permaneçam nele. Permaneçam nele, sabe? Permaneçam em Deus. Ele está falando para você, igreja, para você que está nos ouvindo. Se você está longe dos caminhos do Senhor, volte para Deus, você sabe o caminho. Procure uma igreja perto da sua casa. Procure um local onde você possa, cultuar a Deus semanalmente, ter comunhão com os irmãos, ser ajudado nas suas fraquezas, ser levantado por alguém que pode te dar suporte. Nós cristãos somos chamados a dar suporte para pessoas que às vezes estão fracas, que às vezes estão debilitadas, que às vezes estão enfrentando lutas e precisam de um auxílio. Mas a mensagem aqui é pessoal, para os filhos de Deus, pessoal para você. Encontre o caminho de volta, permaneça em Deus, mesmo nas lutas, nas dificuldades. Se você está passando uma dificuldade financeira e não sabe onde encontrar, dobre seus joelhos em oração, faça um propósito com Deus. Deus com certeza vai responder e vai te dar a solução. Se você está passando por uma luta espiritual, busque pessoas que possam te ajudar em oração. Busque pessoas que possam ser parceiros naquilo que você precisa, sabe? Confesse seus pecados. Se alguma coisa está travando a sua vida espiritual, confesse seus pecados. Confesse seus pecados. Muitas vezes um pecado, como fala aqui, um pecado é a transgressão da lei e nos afasta do Senhor. Seja humilde na presença de Deus. Dobre os seus joelhos, fale com Ele. Não precisa sair abrindo sua vida para ninguém. Peça perdão a Deus. Enxugue suas lágrimas. Levante. Deus está de braços abertos para te perdoar. Sabe? Peça para Deus a direção. Está passando um momento de luto, de sofrimento. Peça auxílio. Dedique mais tempo também na leitura da palavra de Deus. Vai te ajudar a ter força para levantar. Vai ajudar a entender alguns processos da vida. Permaneça em Deus. Não deixe que as circunstâncias, os problemas ou pessoas te afastem do caminho santo. Te afastem do caminho de vida. Te afastem do caminho de esperança. Te afastem do caminho que você foi chamado para viver. Primeira coisa que João está falando para a gente aqui é: permaneça, para que no dia da sua volta, no dia da sua vinda, no dia que Jesus voltar, você não seja envergonhado porque não está do lado dele. Permaneça ao lado de Jesus. Permaneça ao lado de Jesus. Volte para Deus, volte para a igreja. Volte à comunhão dos santos. Se sabe que Ele é justo, reconheça que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Tem gente que reconhece a justiça em Jesus, mas não consegue reconhecer um irmão, não consegue reconhecer um santo, só porque às vezes ele não concorda com alguma coisa que você concorda, que ele não trilha as mesmas ideias ou as mesmas ideologias que você. Ninguém nasceu para ser igual.
Cada um vai trilhar a sua história, o seu caminho. E muitas vezes um caminho distante um do outro. Mas não é por causa disso que ele também não é meu irmão, minha irmã, sabe? Se a pessoa tem uma prática de justiça, se a pessoa é uma pessoa justa, mesmo que as ideias dele em algumas áreas não batam com a minha, eu preciso reconhecer a justiça de Deus, a santidade de Deus, a presença de Deus na vida dele. Sabe, entender algumas coisas. Ninguém é obrigado a pensar como eu penso. Mas se ele é meu irmão em Cristo, eu devo amá-lo. Eu devo reconhecer a presença de Deus na vida dele. Eu devo me alegrar quando ele tem as suas vitórias. Eu devo me alegrar com a sua vida de justiça. Eu devo. Vejam quão grande amor Deus tem derramado por nós, pelo fato de sermos chamados filhos. O mundo muitas vezes não vai nos conhecer, nem nos reconhecer, porque não reconheceu a Jesus. Como cristãos, nós andamos na contramão do mundo, sabe? O amor de Deus verdadeiro é reconhecido pelo simples fato de sermos chamados de filhos de Deus. Nós somos um mistério para o mundo, como Jesus o foi. Como um homem há mais de 2.000 anos atrás pode impactar tão tremendamente a vida de alguém. Como um homem que andou de forma humilde, nasceu de forma humilde, morreu em meio a ladrões e salteadores, e a esperança para aquele que crê. É um mistério. E nós precisamos entender esse mistério. Precisamos entender que as pessoas não são obrigadas a aceitar o que a gente crê, aceitar o que a gente vive, aceitar o caminho santo que nós escolhemos. Ore por elas. Ore por essas vidas. Entenda como Deus te ama. Entenda esse processo. Sabe? E olha que ainda nem se manifestou, o que diz a palavra aqui, nem se manifestou ainda o que haveremos de ser. Isto é algo inefável, que elevará os filhos de Deus a ser, em algum sentido, pessoas semelhantes a Deus. Sabe? Na essência daquilo que Deus deseja. Eu e você fomos criados, diz a palavra de Deus, à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança do Senhor. Quando Ele se manifestar, o Filho de Deus, seremos semelhantes a Ele. A glória de Deus penetrará de forma preciosa em nossa substância mais interior, manifestando sem nenhum véu. Nos transformaremos à sua semelhança. Será algo extraordinário o que Deus tem preparado para aqueles que vivem para Ele. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, separada, escolhida para a glória dEle. Cristo se manifestou, meu amado, para tirar os pecados.
Cristo se manifestou para nos perdoar. Ele veio com um propósito, um propósito. Aquele que tem essa esperança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Essa esperança nele, de uma vida semelhante a ele, sabe? Ele veio para destruir todos as raízes, os ramos, todo o pecado. E a importância disso. Nele não existe culpa. Nele não existe pecado. Então é importante isso. Você entender que você foi chamado para ser filho de Deus. Você foi chamada para ser filha de Deus. Para viver uma vida que agrada a Deus. Deixe tudo aquilo que te afasta. A enganação, a mentira, o egoísmo, sabe? A inveja, a falsidade. Tudo aquilo que te tira da presença de Deus. A busca por um ego, por uma fama, por algo dessa terra. Faça o seu melhor e Deus vai te exaltar. Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar. Mas viva uma vida longe do pecado. A transgressão nos afasta de Deus. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Mas todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu, diz a palavra. Você vive numa prática de pecado, ou vive em um pecado contínuo. A palavra de Deus está falando que você não conheceu ainda Deus verdadeiramente. Você precisa buscar conhecer a Deus verdadeiramente, quem Ele é. Quem é o Senhor. Não deixe se enganar, diz a palavra. Aquele que é justo se fez justiça por nós. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Jesus é justo e vive na justiça. Entenda com clareza isso e confie em Deus. Deus te ama e quer ter um relacionamento real e verdadeiro contigo. Em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Senhor Deus maravilhoso, Pai, nós estamos aqui na Tua casa. Pedimos que de maneira especial o Senhor toque a vida de cada irmão, cada irmã, Pai. Na presença de Deus. Se alguém está cansado, sobrecarregado, Tua palavra diz, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Que eles possam ser seguidores de Jesus e aprendam com Cristo a ter bondade e um coração humilde. Aquilo que Jesus espera de nós é que nós possamos colocar as nossas cargas diante dele. Que nós possamos confessar os nossos pecados na sua presença. Jesus está de braços abertos para nos receber e abençoar as nossas vidas. Senhor, derrame o teu Espírito sobre cada um. Em nome de Jesus. Amém.